O guarda que estava tomando café da manhã na mesa ao lado virou-se para eles. Não tornem a ir para o deserto de noite, ele disse. Realmente essa é uma cidade muito pequena, pensou Chris. Eles sabem de tudo. A noite é a hora mais perigosa. Saem os coiotes e as cobras, continuou o guarda. Eles não suportam o calor do dia e vão caçar quando o sol se põe. Estávamos vendo nossos anjos, respondeu Paulo. O guarda achou que aquele homem não falava inglês direito. Sua frase não fazia sentido. Anjos? Talvez tentasse dizer outra coisa. Os dois tomaram o café às pressas. O contato havia marcado o encontro para bem cedinho. Chris ficou surpresa quando viu Tuque pela primeira vez. Era um garoto. Não devia ter mais de 20 anos. Morava num trailer estacionado em pleno deserto, a alguns quilômetros de Borrego Springs. Um mestre da conspiração, ela disse baixinho para Paulo depois que o rapaz entrou para trazer um chá gelado. Mas o rapaz voltou antes que ele pudesse responder. Sentaram-se debaixo de uma lona estendida na lateral do veículo, que servia de varanda. Falaram dos rituais templários, da reencarnação, da magia sufi, dos caminhos da Igreja Católica na América Latina. O menino parecia ter uma vasta cultura, e era engraçado ver a conversa dos dois. Pareciam aficionados conversando sobre algum esporte muito popular, defendendo certas táticas e atacando outras. Falaram de tudo, menos de anjos. O sol começou a esquentar. Tomaram mais chá, enquanto Tuque, sempre risonho, contava maravilhas sobre a vida no deserto. Embora divertiu, os principiantes jamais devessem sair durante a noite. O guarda tinha razão. Deviam também evitar as horas mais quentes do dia. Um deserto é feito de manhãs e tardes, contou. O resto é arriscado. Chris acompanhou a conversa durante um longo tempo, mas acordara muito cedo. A claridade do sol ficava cada vez mais forte, e ela resolveu fechar um pouco os olhos e tirar um cochilo. Quando acordou, o som das vozes não vinha mais do mesmo lugar. Os dois homens estavam na parte de trás do trailer. Por que você trouxe a mulher? Escutou Tuque dizer baixinho. Porque vinha para o deserto, respondeu Paulo, também baixinho. Tuque riu. Está perdendo o melhor do deserto, a solidão. Que garoto metido, pensou Chris. Fale-me delas, disse Paulo. Elas o ajudarão a ver o seu anjo, continuou o americano. Outras mulheres, sempre assim, outras mulheres. Foram elas que me ensinaram, mas as valquírias são ciumentas e duras. Tentam seguir as leis dos anjos, e você sabe, no reino dos anjos não existe nem o bem nem o mal. Não da maneira como entendemos. Era a voz de Paulo. Chris não sabia o que as valquírias significavam. Lembrava-se vagamente de ter escutado esse nome como o título de uma música. Foi difícil para você ver o anjo? A palavra certa é sofrido. Aconteceu de repente, na época em que as valquírias passaram por aqui. Resolvi aprender o processo apenas para me distrair, porque naquela altura ainda não entendia a língua do deserto e achava tudo muito chato. Meu anjo apareceu naquela terceira montanha. Eu estava lá, distraído, ouvindo música num Walkman. Naquela época, eu dominava por completo a segunda mente. Agora, ando mais distraído. Que diabo seria a segunda mente? Seu pai lhe ensinara algo? Não. E quando perguntei a ele por que não me falava de anjos, ele respondeu que certas coisas são tão importantes que a gente tem que descobrir sozinho. Ficaram um instante em silêncio. Se você encontrá-las, existe algo que vai facilitar seu contato, disse o rapaz. O quê? Tuque deu uma boa gargalhada. Você saberá, mas seria muito melhor se tivesse vindo sem sua mulher. Seu anjo tinha asas? Perguntou Paulo. Mas antes que Tuque pudesse responder, Chris já havia se levantado da cadeira de alumínio, dado a volta no trailer e se colocado na frente dos dois. Por que ele insiste nessa história de que você estaria melhor sozinho? Disse em português. Quer que eu vá embora? Tuque continuou a conversar com Paulo, sem prestar a menor atenção ao que Chris dizia. Ela esperou para ver se Paulo respondia.
mas parecia ter ficado invisível. Me dá a chave do carro, disse, quando sua paciência esgotou. O que sua mulher deseja? Tuque perguntou finalmente. Está querendo saber o que é a segunda mente. O rapaz levantou-se. Meu nome é Tuque, recebido em inglês, disse olhando para ela. Não é gave, dado. Mas você é uma mulher bonita. O elogio teve efeito imediato. O menino parecia saber tratar as mulheres, apesar de sua pouca idade. Sente-se, feche os olhos e lhe mostro, disse. Não vim para o deserto aprender magia, ou conversar com anjos, disse Chris. Vim acompanhar meu marido. Sente-se, insistiu Tuque, rindo. Ela olhou uma fração de segundo para Paulo. Não conseguiu descobrir o que ele achava da proposta de Tuque. Respeito o mundo deles, mas não é o meu, pensou. Embora todos os amigos acreditassem que ela mergulhara no estilo de vida do marido, o fato é que conversavam muito pouco a respeito. Costumava acompanhá-lo a determinados lugares, carregava certa vez a sua espada em uma cerimônia, conhecia o caminho de Santiago e tinha, por força das circunstâncias, aprendido um bocado sobre magia sexual. Mas isso era tudo. Jota jamais fizera tal proposta, ensinar algo. O que faço? Perguntou para Paulo. O que você decidir, ele respondeu. Eu o amo, pensou. Aprender algo sobre seu mundo, com certeza, a aproximaria mais dele. Dirigiu-se à cadeira de alumínio, sentou-se e fechou os olhos. Em que está pensando? Perguntou Tuque. No que vocês falavam. Em Paulo, viajando sozinho. Em segunda mente. Se o seu anjo tinha asas. E por que isso está me interessando tanto? Afinal de contas, acho que nunca conversei sobre anjos. Não. Quero saber se existe outra coisa acontecendo em seu pensamento. Algo que você não controla. Ela sentiu as mãos dele tocando os lados de sua cabeça. Relaxe. O tom de sua voz estava mais suave. Em que você está pensando? Havia sons e vozes. Só agora ela se dava conta de que estava pensando, embora estivesse com aquilo na cabeça quase o dia inteiro. Uma música, respondeu. Estou cantando sem parar essa música desde que escutei ontem no rádio, quando estávamos vindo para cá. Sim, ela estava cantando essa música sem cessar. Começava e acabava e começava de novo. Não conseguia tirá-la da cabeça. Tuque pediu que ela tornasse a abrir os olhos. Essa é a sua segunda mente, ele disse. Aqui está cantando a música. Podia ser uma preocupação qualquer. Ou, se você estivesse apaixonada, podia ter aí dentro a pessoa com quem gostaria de estar, ou que desejaria esquecer. Mas a segunda mente não é fácil. Ela trabalha independente de sua vontade. Ele virou-se para Paulo e riu. Uma música, igual a gente, que também vive cheia de músicas na segunda mente. As mulheres deviam estar sempre apaixonadas, e não com músicas na cabeça. Você nunca teve amores aprisionados na segunda mente? Os dois gargalhavam. São os piores amores, amores terríveis, continuou Tuque, sem conseguir conter o riso. Você viaja, tenta esquecer, mas a segunda mente fica o tempo todo dizendo. Ele ia adorar isso. Puxa, que bom se ele estivesse aqui. Os dois se dobravam de rir. Chris não deu importância à brincadeira. Estava surpresa. Nunca havia parado para pensar nisso. Tinha duas mentes, que funcionavam ao mesmo tempo. Tuque parara de rir e agora estava ao seu lado. Torne a fechar os olhos, disse, e relembre o horizonte que você estava vendo. Ela tentou imaginar, mas deu-se conta de que não olhava o horizonte. Não consigo, disse de olhos fechados. Não reparei direito. Sei o que está à minha volta, mas não lembro do horizonte. Abra os olhos e olhe. Chris olhou. Eram montanhas, rochas, pedras, uma vegetação rasteira e esparsa, e um sol que brilhava cada vez mais forte parecia atravessar seus óculos escuros e queimar seus olhos. Você está aqui, disse Tuque, com a voz muito séria. Procure entender que você está aqui, e as coisas que a cercam transformam você.
da mesma maneira que você as transforma. Chris fitava o deserto. Para penetrar no mundo invisível, desenvolver seus poderes, você tem que viver no presente, aqui e agora. Para viver no presente, tem que controlar a segunda mente e olhar o horizonte. O rapaz pediu-lhe que se concentrasse na música que, sem querer, estava cantando. Não sabia toda a letra e ficava inventando palavras ou fazendo tum-tum-tum. Chris se concentrou. Em pouco tempo, a música desapareceu. Ela agora estava completamente alerta, atenta às palavras de Tuque. Mas Tuque parecia não ter mais nada para dizer. Preciso ficar um pouco sozinho agora, ele disse. Voltem daqui a 2 dias. Trancaram-se no ar-condicionado do quarto do motel, sem ânimo para enfrentar os 50 graus do meio-dia. Nenhum livro, nada interessante. Apenas fazendo hora, tentando dormir e não conseguindo. Vamos conhecer o deserto, disse Paulo. Está muito quente. Tuque disse que era perigoso. Vamos deixar para amanhã. Paulo não respondeu. Ela estava certa de que ele tentava transformar o fato de ficar trancado no quarto do motel numa espécie de aprendizado. Tentava dar sentido a tudo o que acontecia à sua volta, e falava apenas para descarregar as tensões. Mas era impossível. Tentar dar sentido a tudo era manter-se alerta e tenso o tempo inteiro. Paulo nunca relaxava, e ela perguntou-se quando ficaria cansado daquilo tudo. Quem é Tuque? Seu pai é um poderoso mago e quer manter a tradição da família, assim como os pais engenheiros querem que o filho siga a sua carreira. É jovem e quer se comportar como velho. Está perdendo os melhores anos de sua vida no deserto. Tudo tem um preço. Se Tuque passar por tudo isso e não desistir da tradição, vai ser o primeiro de uma série de mestres mais jovens, integrados num mundo que os velhos, embora compreendam, não sabem mais como explicar. Paulo deitou-se e começou a ler a única coisa disponível: Guia de Alojamentos do Deserto de Mojave. Não queria contar para sua mulher que, além de tudo o que dissera, havia mais uma razão para Tuque estar ali. Era um paranormal poderoso, preparado pela tradição para agir enquanto as portas do paraíso estivessem abertas. Chris queria conversar. Sentia-se angustiada, presa num quarto de motel, decidida a não dar um sentido a tudo, como fazia seu marido. Era um ser humano, não estava ali aspirando a um lugar na comunidade dos eleitos. Não entendi o que Tuque me ensinou, insistiu com Paulo. A solidão e o deserto podem fazer com que a gente tenha um imenso contato com o mundo invisível, mas acho que nos faz perder o contato com os outros. Ele deve ter suas namoradas por aqui, disse Paulo, lembrando-se do Magia e Mulheres, de seu mestre e querendo encerrar a conversa. Se eu tiver que passar mais 39 dias trancadas com ele, eu me suicido, Chris prometeu a si mesma.